Vamos então com o Cícero Maia, comentarista político aqui do Jornal Ceará. Meu caro Cícero, a polêmica desta semana são as compras do governo federal, e em especial 2 itens dessas compras: leite moça e chiclete, conhecido também como goma de mascar. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, a nossa equipe, aos nossos ouvintes que nos escutam dos mais diversos cantos do nosso país e nos honram com a sua audiência. Eu quis segurar aqui o riso, Luiz, antes de entrar, mas cada dia que passa as coisas ficam mais cômicas, né? Ficam mais engraçadas por um lado e tristes por outro. Eu estava pensando como é que eu poderia fazer a minha introdução hoje. E aí eu acabei pensando que, de fato, eu começo a aderir ao grupo que pede o afastamento, o impedimento do presidente Jair Bolsonaro, e eu estava pensando por quê, e a razão é muito simples. É porque, diante de tantas coisas ruins no mundo, parece que o impeachment do presidente ou a saída do presidente Jair Bolsonaro, o sumiço dele do mapa, deve ser a solução não somente dos problemas do Brasil, mas do mundo todo, tanto dos antigos como do passado, do passado como dos que podem ainda acontecer. Porque é inacreditável, né, como a mídia trabalha, essa mídia partidária, essa mídia ideológica trabalha dia e noite no sentido de tentar cauterizar a mente do cidadão brasileiro, do eleitor brasileiro, das famílias brasileiras. Nós chegamos ao cúmulo, né, dessa falácia dessa semana. Toda semana a gente precisa estar preparado para uma, e aí ela pode variar, como tem dito alguns amigos jornalistas, né, de genocida a consumidor de leite condensado. Muitas pessoas já têm, com muita propriedade, dado as explicações mais amplas e mais claras possíveis em relação a essa falácia de agora, em relação aos gastos do governo. As explicações dadas com números, matemática bem detalhada, explicando esses gastos. E aqui nós não temos tempo para fazer o mesmo, mas sei que o ouvinte atento tem já ouvido e lido e visto algumas coisas em relação à explicação desses gastos, desses 15 milhões de leite condensado, aonde é que está aplicado, isso significa o que por pessoa, isso significa o que por dia. Então, quando se vai atrás da história toda, você então percebe que há, de fato, uma má-fé por parte da imprensa e também, né, má-fé e maldade por conta daqueles que, sem conhecimento de causa e por preguiça também deixam de se inteirar de toda a história, acabam dando continuidade a simplesmente a manchete e aos memes, né, que aparecem. Agora, a minha colocação está para você, meu querido ouvinte, no mesmo nível da resposta que eu dei para um amigo presencialmente, né? Alguém que veio me questionar como um governo pode ser tão ruim e tão despreparado, e como pode se consumir tanto leite condensado. Eu até estava preocupado, porque eu gosto de fazer aqui umas sobremesas, um mousse de limão, e o medo de não encontrar leite condensado mais no comércio. Mas a verdade que eu disse para o meu amigo e digo para o meu ouvinte nesse momento é que esse é o tipo do assunto e o tipo da matéria que não dá para discutir. Eu me recuso a entender que uma pessoa inteligente possa, de fato, dar cabimento a uma discussão baseado nessa denúncia dos gastos do governo, sem antes procurar, de fato, o aprofundamento do assunto. Eu me nego a conversar com uma pessoa que eu julgo ser inteligente
que vem me questionar desse assunto, olhando simplesmente para os 15 milhões gastos em leite condensado, e ainda de forma fake, né? Porque teve alguns veículos de imprensa que noticiaram que isso era consumo da família Bolsonaro. Eita, eita, eita. Aí é querer brincar com a inteligência do cidadão brasileiro. E aí, mais uma vez, fica bem mostrado, né, essa questão do incômodo da oposição, da esquerda, de muita gente, de muita artista e muitos deputados e muitos políticos que vão se submetendo ao ridículo, mas apostando, né, de que alguma coisa possa ir maculando. De fato, vai maculando a imagem do governo, do presidente, porque, por um lado, que nós temos muitas pessoas atentas, nós temos também muitas pessoas que se deixam ser levadas por tipo de noticiário, de coisas tão baixas como essa. Nós lamentamos de que a imprensa brasileira, na sua grande maioria, tenha virado isso, né? Um partido político, um puxadinho dos partidos, no sentido de tentar promover a desordem no governo, e isso até trazendo prejuízos no andamento de coisas importantes que o governo, que poderia estar acontecendo no cenário político, mas tem a eleição dos presidentes da Casa, do Senado e dos deputados, que é do interesse dessa turma, e eles ficam ali jogando com isso, ficam o tempo todo tentando atrapalhar que o governo possa focar naquilo que é importante com essas coisas. Aí fica partido de plantão lá no STF para estar enchendo as coisas de coisas banais, podendo a gente estar caminhando. E aí fica essa coisa do impeachment que não vai acontecer, esse jogar a culpa de tudo. Mais uma vez, Luiz, nós temos que lembrar das atribuições do STF praticamente há um ano atrás, quando então os nossos ministros se levantaram para tirar do governo, e naquele momento já era uma forma de enfraquecer o governo, mas deram um tiro no pé, a responsabilidade do combate ao coronavírus, passando essa responsabilidade para governadores e prefeitos. Aí, quando a coisa explode lá em Manaus, lamentavelmente, ceifando muitas vidas, mas por irresponsabilidade de políticos locais, aí, sim, agora tem que se olhar para o governo federal e a culpa ser do governo. Então, nós lamentamos que no nosso Brasil a imprensa seja mentirosa, na sua grande parte, a grande mídia. Nós lamentamos que a imprensa seja partidária, nós lamentamos que a imprensa seja puxadinho político e nós lamentamos que a imprensa brinque com a inteligência do cidadão brasileiro. A você, querido ouvinte, por favor, é só um pouquinho de atenção e cavar um pouquinho mais, só mais um pouquinho da informação, que você vai perceber do que é dito não é exatamente o fato real das coisas. Mas quem sabe, se eles conseguem o impeachment do presidente, se a solução do mundo não paira de repente sobre todos os povos. Parece que o problema do mundo é o presidente da República, né? Acontece mil coisas do mesmo tipo que acontece no Brasil, mas o alarde só é no Brasil. O que acontece na Espanha, em Portugal, na Itália, com proporções até piores do que o que acontece no nosso país, é normal, é tranquilo, é natural. Olha que o Papa ele consegue ver fogo na Amazônia, aqui no Brasil, e não consegue ver legalização de aborto na Argentina, o país dele. O problema é o Brasil, infelizmente. Parece ser, né? Segundo essa turma aí que tenta o tempo todo atrapalhar o bom andamento do nosso país. Então, a história do leite condensado é só mais uma falácia, é só mais um discurso, é só mais uma história para tentar emplacar alguma coisa, mesmo que as pessoas tenham que se submeter ao ridículo com as suas conversas.
Nos parece que o objetivo aí, o Cícero Maia, é desgastar mesmo o presidente da República, exatamente no meio daqueles em que você lembrou, agem como incautos, não leem uma informação, apenas comentam ou formulam a sua opinião, um conceito do que é certo ou o que é errado através de uma manchete e por aí vai. O que não descarta também, na maioria das vezes, essas narrativas como sendo uma atitude desesperada de setores da nossa mídia, que todo mundo já sabe quais são, não precisa a gente ficar elencando aqui, dando os nomes, e da nossa classe política, em especial os progressistas, dando uma demonstração de que eles não têm certeza em relação a essas pesquisas de opinião pública que são feitas. As últimas têm atestado uma queda na popularidade do presidente. O que eles passam para a opinião pública, pelo menos no meu entender, é que ou eles fazem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e tem que ser agora, ou eles perdem a eleição em 2022 e aí o prejuízo vai ser muito maior com mais 4 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Luiz, é exatamente o que a gente vê, essa luta, essa tentativa de antecipar o 2022, tentando então fazer com que Jair Bolsonaro não seja candidato à reeleição, porque os números apontam para uma grande possibilidade agora de reeleição. Agora você coloca bem essa questão realmente de pode não dar em nada, mas a gente vai jogando lama e algumas pessoas vão ganhando, vão entendendo que as coisas são realmente desse jeito, a gente e você vê que funciona com uma certa ala da população. Exato, funciona. E assim, uma coisa que eu lamento em relação ao presidente, tem dois lados da moeda. A forma como ele reage mostra exatamente uma questão de autenticidade. Ele abre o bocão e diz lá os palavrões dele, mas não é aquele cara que tenta pentear o problema e dizer não é bem assim. Isso transparece, embora um jeitão muito grosseirão, mas assim, é verdadeiro. O cara está explodindo e está usando mesmo assim, do tom que diz assim, rapaz, vocês deveriam ter vergonha na cara de vocês. O outro problema é exatamente porque ele não tem a habilidade de saber dar uma explicação de um nível mais elaborado. E agora aí, vamos nos colocar no lugar dele também, né, Cícero? De tanto apanhar, chega uma hora que o sujeito alopra. Atire a primeira pedra quem nunca teve vontade, pelo menos, de falar um palavrão com alguém que tanto te ataca. Que ataca e ataca de forma covarde e de forma mentirosa. Então tem hora que a coisa... e aí, para quem já tem o estupim curto, aí pronto, tranquilo. Aí parte também de jornalistas sérios, de pessoas que buscam a informação como deve buscar, fazem, sem ter nada, sem ter nenhum tipo de associação com o governo, a defesa do governo, não pelo governo, mas pela verdade da notícia. E isso é muito bacana. Olha, eu digo uma coisa para você e para quem nos escuta ou nos vê agora, meu caro Cícero. Eu prefiro um grosseiro sincero do que um educado, um almofadinha falso, tá? Não, eu prefiro. Exatamente. Eu prefiro. Isso. Nas reações do presidente, embora alguém possa julgar, é grosseiro e tudo, mas você vê, então, essa verdade no jeito de defender, demonstra assim, esse cara não está penteando a situação, não está tentando maquiar a situação, ele está sendo logo limpo e transparente. Vamos catar coquinho, vamos procurar o que fazer, porque isso não é desse jeito. Isso demonstra autenticidade, transparência e verdade. Pode não agradar muito, mas, de fato, eu concordo com você, do que a gente ter a turma engomadinha, penteadinha, fazendo discursinho bonito, mas sendo mentirosos pra gente. Veja bem, deixando claro também que eu não sou favorável a palavrão, tampouco você é,
Nenhum de nós Exato. defende aqui que a pessoa saia respondendo aos outros com palavrões, mas nos colocando no lugar dele, na situação dele, no massacre, no linchamento público que ele está sofrendo, né? Exatamente. É uma reação compreensível. Exatamente. E muito bem feita a ressalva. Então, a dessa semana é o leite condensado, a da semana passada era o genocida, do outro era o coringa. Vamos ver o que é que fica para terça-feira, Luiz. Com certeza, até segunda, eles têm encontrado uma nova, um novo elemento, um novo personagem, alguma coisa nova para tentar emplacar enquanto não chega 2022. É verdade. Obrigado, Cícero, pela participação e pela brilhante análise, comentário que você fez aqui no nosso programa. Até terça. Um abraço, Luiz. Até terça-feira. Um abraço a todos. Bom, a gente volta após o intervalo. Já os principais assuntos debatidos e votados na primeira sessão ordinária que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Nova Russa. Luiz Souza já está por aqui, todo animado. E já, então, ele vai trazer alguns momentos dessa sessão de ontem no Parlamento Municipal. São 13h07. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o serviço de emissão de DAP, solicitação de desbloqueio do CPF para DAP, emite declarações de separação de corpos e de união estável, impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do Detran, digitalização e preenchimento de autodeclarações de processos do INSS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de CNIS, e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes. Que tal renovar o seu guarda-roupa com roupas da Ricos Variedades e Confecções? As mais lindas roupas masculinas, femininas, infantis, os mais variados modelos à sua escolha. E você encontra ainda uma completa variedade em brinquedos para toda a criançada. É só na Ricos Variedades. E você ainda encontra perfumes e acessórios. A Ricos ainda facilita a sua compra no cartão de crédito e à vista, um desconto especial. E atendendo aos órgãos de saúde no combate ao Covid-19, pedimos que entre na loja usando máscara, faça uso de álcool em gel e mantenha a distância de 2 metros para outra pessoa. Ricos Variedades, em Nova Russas, na rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Eletropintos, onde você encontra instrumentos musicais, celulares e acessórios, eletrônicos em geral, acessórios para bike, antenas Sky ADTV, Oi HDTV, Claro HDTV, sons automotivos e acessórios, chips e recargas de todas as operadoras, além de assistência técnica para celulares e tablets. Parcelamos no cartão em até 12 vezes. Eletropintos, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2219, Centro, Nova Russas. Fone 3672-0703 e o WhatsApp 99247-8277. As Óticas Brasil estão realizando o exame de vistas todas as quartas-feiras, de 7 às 14 horas. Também fazemos seu teste de glicemia e aferição da pressão arterial. Parcelamos em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito, no cartão das Óticas Brasil, no cheque pré ou no carnê. E nas suas compras à vista, te damos um desconto especial. Marque já sua consulta de vista pelo telefone 3672-6437 ou pelo mesmo número que também é o WhatsApp 3672-6437. Estamos atendendo com horário marcado e tomando todos os cuidados necessários para preservar a saúde dos nossos clientes. Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, número 2259, no centro de Nova Russas. Óticas Brasil, a melhor do Brasil.
E o Mercantil da Terezinha é o lugar certo para você fazer suas compras do dia, da semana ou do mês. Lá você encontra variedade de produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo o que você precisa na sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Terezinha. Ainda fazemos entrega na sua casa. É só ligar 36720541 ou 999561288. O Mercantil da Terezinha fica na rua Alípio Gomes, 312, em frente à Praça Arthur Pereira, em Nova Russas. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. E atenção, a empresa de assistência técnica e extensão rural do Ceará, Ematerce, informa aos agricultores o cronograma de distribuição da semente. A entrega será por localidade. Compareça no dia da sua localidade e não esqueça a sua máscara. Atenção, hoje é quinta-feira, região do distrito de Canidezinho está sendo atendida. Na segunda-feira, dia 29 de janeiro, região do distrito de São Pedro. E na terça-feira, região da sede Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Bom, já, Maia diz que Bolsonaro quer transformar Congresso em puxadinho. Já, logo após o Luiz Souza, com todas as informações da sessão ordinária de ontem na Câmara Municipal de Nova Russas, que abriu os trabalhos legislativos para esse mandato, esse ano de 2021. Luiz, sessão de ontem da Câmara Municipal de Nova Russas, eu vou trazer aqui algumas informações de alguns parlamentares sobre algumas ações que foram realizadas ontem nesta sessão. Trazer aqui da vereadora Wanda Calaça, ela apresentou indicações para que seja realizado calçamentos em várias ruas no distrito de Nova Betânia, também pavimentação na Cachoeira e também praça próxima à igreja na Cachoeira, e também uma indicação para que seja realizado a construção da praça do Lajeado Grande aqui em Nova Russas. O vereador Fonsim realizou uma indicação para a Secretaria de Obras e Infraestrutura para que seja realizado um estudo para a possibilidade da reforma do Parque da Cidade, né? O Parque da Cidade já tem um bom tempo que foi construído e assim há um bom tempo que não tem nenhuma reforma bem ampla de suas instalações. O vereador Raimundinho Oliveira, o Raimundo Coruja, indicou alguns calçamentos para algumas ruas, construção de uma praça na rua Luiz João de Carvalho, a rua do Açude, indicação também de uma ampla reforma da Praça José Ferreira Sérgio, conhecida como Praça da Igreja em Nova Betânia. E tá aí as informações que nós temos. Ainda também em uso da palavra, o presidente da Casa, Sebastião Mano, agradeceu aos vereadores pela eleição da presidência da Câmara e também lembrou, cerca de 15 dias atrás, foi o falecimento do advogado Dr. Chico Chaves, que também foi lembrado na sessão de ontem da Câmara Municipal de Nova Russas. Separamos alguns trechos, entre eles um trecho em que inicialmente o presidente da Casa, Sebastião Mano, pede ao primeiro secretário, o vereador Teixeira Freitas, que leia a sugestão das novas comissões, as comissões da Câmara, quem vai comandar as comissões. Logo em seguida foi para a apreciação e em seguida foi a votação. Mas vamos trazer esse trecho onde mostra esse momento que ocorreu ontem na Câmara Municipal de Nova Russas. A leitura para a proposta de nomeação das comissões permanentes. A proposta de nomeação dos membros das comissões permanentes parlamentar da Câmara Municipal de Nova Russas é a seguinte: a mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Russas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, considerando a necessidade de deliberação do plenário sobre os vereadores que comporão
as atribuições parlamentares nas respectivas comissões permanentes, submete à apreciação dos nobres edis a seguinte proposta. Primeira Comissão de Justiça e Redação é composta da seguinte forma, obedecendo à proporcionalidade partidária conforme a nossa lei orgânica, né? A proposta, presidente, Delfonso de Souza Filho, relator Luiz Teixeira Freitas, membro Raimundo Pereira de Oliveira, Raimundo de Coruja. Delfonso PMN, Luiz Teixeira Freitas Patriota e Raimundo Coruja PL. Comissão de Finanças e Orçamento, a proposta é presidente Maria do Socorro Rolanda Rosa Pedrosa, PMB, Luiz Denilson Pérez Martins, Patriota, Maria do Socorro Vera de Souza Magalhães, PL. Comissão de Obra, Meio Ambiente e Serviço Público, presidente Diego Rocha Diogo, PDT, relator Antônio Carlos Araújo Martins, PL, membro Keila Maria Guerreiro de Sena, PP. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, presidente Wanda Calaço Monteiro da Silva, relator Francisco Adalberto Tavares Filho, membro Francisco Antônio Marques de Souza Coca do PP, Adalberto Filho do PL e a Wanda Calaça do PMN. Essas são as propostas apresentadas aos vereadores e deverá ir para votação. A proposta está em apreciação. A proposta está em votação. Quem for contra, se manifeste. Quem for favorável, permaneça sentado. Proposta aprovada. Viu? Pronto, o microfone aqui saiu o cabo na hora que eu ia falar. Tá aí, foram colocadas e assim foram aprovadas as comissões Justiça e Redação. O vereador Fonsim é o presidente, foi definido como presidente. Finanças e Orçamento, a Socorrinha Holanda. Obras e Meio Ambiente, de Diego Diogo. E a Comissão de Educação, presidente Wanda Calaça. Agora vamos trazer o trecho do vereador Denilson. Ele foi, de acordo com o seu pronunciamento, ele foi convidado pela prefeita Jordana Mano para ser o novo representante do governo, líder do governo na Câmara Municipal de Nova Russas. Acompanhe agora o trecho em onde ele fala mais sobre esse assunto. Eu queria também fazer aqui uma colocação com relação a minha indicação como líder do governo aqui nesta casa. Eu, há alguns dias atrás, indo em Fortaleza conversar com a prefeita e com o deputado Júnior Mano, eu recebi o convite para que fosse o líder do governo aqui no parlamento. Eu disse a ela e o deputado que ficasse à vontade para essa escolha, porque eu acho que isso tem que surgir com certo grau de naturalidade. Eu disse isso porque eu imaginei que poderia surgir qualquer outros pretendentes nessa questão e que ele ficasse à vontade